Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Ela agora só diz: "Cê menino, ouço morrer, ouço morrer. Cê menino, ouço morrer. Da via Angola, independente. Cê menino, ouço morrer. Já vi Angola, independente." Começamos hoje com um trecho do tema A Velha Chica, um clássico de Valdemar Bastos, o astro da música angolana que infelizmente deixou o mundo dos vivos no início desta semana. Em meu nome e da equipa do Contas na Hora, endereçamos os sentimentos de pesar à família enlutada. Valdemar, que a tua alma descanse em paz. A velha Chica vendia cola e gengibre. Especialmente para mim, um momento difícil porque o artista que nos deixou foi em vida meu amigo e inclusive cantou no meu casamento uma oferta, um gesto de amizade e respeito. Valdemar, partiste, mas podes ter a certeza que a tua obra e o teu legado viverão para sempre. E nós os miúdos lá da escola perguntávamos. Com este momento de dedicatória, avançamos para os tópicos de hoje do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição 141 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e com todo prazer cá estou todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria e fiscalidade em Angola e no mundo. Este programa conta com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação, cá estou, Cristina Silvestre. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Caro membro, hoje vamos ter o grato prazer de voltar a receber no Contas na Hora, em formato Zoom, o digníssimo presidente do Conselho Diretivo da OCPCA, o Dr. Fernando Jorge Teixeira Hermes, cheio de novidades para a nossa ordem, que passo a citar. Começou ontem o pacote do curso com as bases para a especialização do curso para contabilistas e peritos contabilistas nos conselhos fiscais, com mais de 100 formandos, e as inscrições continuam abertas até ao dia 16 de agosto. Inscreva-se. A ideia da criação da Academia da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola, a OCPCA, surgiu da necessidade de assegurar em instalações próprias o cumprimento da obrigação dos estatutos da Ordem de contribuir para a formação profissional e o aperfeiçoamento dos conhecimentos técnicos dos seus membros através da organização de cursos, colóquios, conferências, seminários e cursos de atualização profissional, bem como promover o acesso ao exercício da profissão dos seus 4.824 membros e 5.798 estagiários.
A inauguração de instalações próprias surge também porque até a criação da academia, a Ordem viu-se obrigada a realizar os seus atos formativos em salas alugadas a diversos estabelecimentos do ensino superior. A Ordem conta ainda neste momento com mais de 1.736 candidatos que aguardam avaliação dos seus processos para aferição, se reúnem em condições para frequentar o estágio e, consequentemente, realizar o respectivo exame de admissão. São elegíveis ao estágio da Ordem candidatos de curso médio de contabilidade, com mínimo licenciatura ou finalistas em licenciaturas em economia, contabilidade, finanças e gestão, com idade mínima de 21 anos. A Academia OCPCA tem um plano de formação ambicioso para este ano, em que se destacam fundamentalmente a formação contínua dos seus membros, que inclui de forma modular cursos de curta e média duração sobre variados temas da atualidade, nomeadamente o estágio em ambiente controlado, o famoso EAC, o curso de preparação para o exame de admissão à Ordem, várias formações sobre o IVA, sobre as normas internacionais de contabilidade e o curso para contabilistas e peritos contabilistas nos conselhos fiscais dos setores público e privado, que teve início na terça-feira, 11 de agosto, através da plataforma Zoom, ou seja, a formação é online. Tudo isto e muito mais para acompanhar na edição 141 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola, na entrevista ao presidente do Conselho Diretivo da OCPCA, Dr. Fernando Hermes. Dr. Hermes, muito bom dia e seja muito bem-vindo ao Contas na Hora. Bom dia, Cristina. Bom dia, rádio ouvintes. Bom dia, colegas contabilistas e peritos contabilistas. Eu, Cristina, gostaria também de usar este primeiro segundo para manifestar em meu nome pessoal e dos colegas dos órgãos sociais da Ordem o nosso sentimento de pesar pelo passamento físico do nosso querido Valdemar Bastos. Perdemos um grande homem, perdemos o nosso ouro. Nosso ouro, um senhor cheio de classe. Dr. Hermes, comecemos pela inauguração da Academia OCPCA. Foi inaugurada no início da semana. Quais os objetivos da Academia? Quantas pessoas já formou até agora? E já agora, quais os próximos passos, uma vez que o espaço que albergou o gabinete de formação vai agora ser convertido formalmente em Academia? Mas o que está feito e vai ainda ser feito para concluir o processo de transformação do gabinete de formação na Academia OCPCA? A Academia OCPCA é de facto um projeto que nós elencamos desde o início no nosso plano de mandato. Nós, desde o primeiro minuto, tivemos consciência e quase certeza absoluta o desenvolvimento e afirmação da nossa classe e da nossa profissão passaria pela qualificação, passaria pela formação, como eu tenho dito. Nós, nesta visão, depois da tomada de posse em 2014, e isto continuou, lançamos um plano estratégico de formação e, para o efeito, a nossa estrutura organizacional deve contemplar um gabinete especializado que denominávamos gabinete de formação. Só para recordar, do ponto de vista estatutário, nós tivemos um período denominado período transitório, em que cerca de 4.700 membros ingressaram para as fileiras da Ordem, isentos da realização de um exame, como é prática em toda a parte do mundo, com a condição de que deveríamos todos fazer um curso de atualização. Portanto, desde o primeiro minuto, conhecemos que a missão era a formação e criamos este gabinete. Mas nós queríamos mais. A pergunta da Cristina era no sentido de o que ainda falta fazer, qual o processo
de transformação do gabinete de formação para isso que nós queremos, a academia. Eu diria que a academia é um processo muito maior do que propriamente a transição de um gabinete de formação. É algo estratégico, costumo dizer aos meus, quem quiser pensar em desenvolvimento deve pensar em academia. No nosso caso particular, nós queremos dizer à sociedade, todos os stakeholders, que a nossa profissão veio para ficar, que estamos preparados para a nossa autoformação, autodesenvolvimento e, no final do dia, assegurar a todos que estamos aqui para defender o interesse público. O interesse público defende-se com conhecimento, com prestação de conta, com responsabilidade e com ética. É nisto que nós definimos o projeto Academia OCPCA. Sabemos que a Ordem, antes de ter instalações próprias, gastava bastante dinheiro no aluguer de instalações para formação e eventos. Isso hoje já faz parte do passado? Não. Nós, neste momento, e dado o número de candidatos à profissão, principalmente, não conseguimos, a nível nacional, dar a resposta de formação usando ou recorrendo somente às nossas instalações. Portanto, continuamos com protocolos e parcerias estratégicas com instituições do ensino superior, fundamentalmente, a quem fazemos recurso frequente para a utilização das infraestruturas para o nosso programa de formação. Portanto, esta academia e instalações próprias é um processo, é uma conquista significativa, muito importante, mas se respondermos contexto nacional, nós precisaríamos de replicar isto em todas as províncias do país. Esta é a nossa visão para o futuro da contabilidade e a nossa contabilidade significa Angola. Muito bem. Figuras históricas da Ordem, como os Dr. João Abreu, o primeiro diretor da Academia OCPCA, o Dr. Júlio Sampaio, o primeiro presidente do Conselho Diretivo da OCPCA, e Marcolino Meireles foram homenageados vendo o seu nome atribuído nas salas de formação. Qual o critério para a escolha? Será para continuar? Cristina, quando falou das instalações próprias, e agora fala da designação, a homenagem que fazemos cada uma das salas a estes 3 grandes homens da profissão, não foi só, e por isso fugi à sua primeira questão, não é questão, mas acho que provocou relativamente ao custo e o que nós temos enquanto ordem gasto fora. Eu só vou lhe dar uma nota, que é, nós, fora das nossas instalações, pagamos nas instalações de top, da cidade de Luanda e não só, 25 a 35 mil kwanzas por hora por utilização da infraestrutura. Então, a primeira coisa foi resolver este problema com instalações próprias. Mas depois tivemos que pensar porque, e como já disse no princípio, a Academia é parte de um projeto estratégico da afirmação da Ordem. Nós pensamos nas pessoas que durante a viagem deram tudo para a formação. E foram muitos. Nós destacamos o Dr. Júlio Sampaio, por ter sido o primeiro presidente da Ordem e por ser uma pessoa muito ligada à competência, à matéria da capacitação dos professores. Mas não é o único, como disse. Nós também fomos buscar o nosso Dr. João Abreu, João Viegas de Abreu, pela sua paixão. Aliás, foi o primeiro responsável do gabinete de formação, foi aquele que, em minuto nenhum, travou a minha ousadia pessoal, quando disse a ele que eu queria criar a academia, e ele disse, para frente é o caminho, eu estou cá atrás. Portanto, desde logo, pareceu ser a pessoa... Os velhos, não é, doutor? Para dar o conforto todo. Grande conforto, que sentia também com alguma pressão, né? Mas foi assim. E o Dr. Marcolino Meireles, este já não está entre nós, é uma pessoa muito especial, mas eu aqui abria um parênteses, porque quando comecei a ouvir falar deste senhor,
duas coisas realçaram. A primeira é que era um contabilista, um perito contabilista daquele tempo da escola comercial, muita tarimba, mas também alguém licenciado em Direito. Então, esta grande combinação de contabilidade e direito sempre chamou-me aqui uma especial atenção a esta pessoa. Mas o que mais marcou-me é que senti que foi os grandes pioneiros da criação de instituição de formação particular, especificamente na área de contabilidade. E aqui não é publicidade, e acho que é um dever moral de fazer. A instituição que hoje chamamos todos de SOF, onde está também uma colega nossa na direção, é um projeto iniciado por este ilustre colega. Portanto, achamos nós, no Conselho Diretivo, que devíamos então homenagear o grande feito e a grande ousadia, que aliás também deu-me força para pensar que sim, é possível termos uma academia na alçada da OCPCA. Muito bem. E este critério vai manter, doutor? O atual corpo diretivo pensa que sim, e tudo fará para manter esse espírito. E se eu pudesse já agora aqui colocar uma primeira pedra, eu gostaria, no nosso centro de formação, o primeiro centro na província do Ambo, homenagearmos o nosso, também já não entre nós, professor Landa. É uma pessoa que também faz parte dos pioneiros, nós chamamos os mais velhos da profissão, esteve na comissão dinamizadora, instaladora da ordem e é um reconhecido professor na área de contabilidade, fez muitos dos quadros que hoje estão na profissão, principalmente oriundos das escolas na província do Ambo, o celeiro, chamamos de excelência em matéria de educação e, no nosso caso, de contabilidade também. E, portanto, se pudesse já responder aqui a Cristina colocando uma pedra, diria que a próxima será o professor Landa. Portanto, a resposta é sim, por nós é para continuar. Muito bem. Doutora, agora eu vou fazer uma pergunta que é provocadora, que é, antes de existir a OCPCA, nós éramos contabilistas inscritos no Ministério das Finanças. Qualquer assunto ligado a nós, contabilistas, íamos ao Ministério das Finanças, ou seja, existiam umas instalações, um gabinete dentro do edifício do Ministério das Finanças. Quando se criou a OCPCA, todos nós que já éramos inscritos pelas finanças, fomos logo acolhidos e só tivemos que passar para o curso de atualização. Quando se constituiu a OCPCA e começou já a funcionar como tal, e na presidência do Dr. Júlio Sampaio, não tentaram que, através do Ministério das Finanças, se conseguisse ter instalações próprias para funcionar a Academia OCPCA e assim poupava-se muito dinheiro? Esta pergunta é mesmo provocadora, mas também temos que ser honestos e corretos. Nós, do ponto de vista de instalações, recebemos, na altura do ministro Armando Manuel, umas instalações para os serviços internos administrativos da Ordem, onde hoje está a sede da OCPCA. Portanto, parte do processo de recebermos no seio da família todos os membros e trabalharmos para esses todos os membros 4.700 por direito adquirido, podemos falar disso num outro fórum. Recebemos então do senhor, o ex-ministro na altura, Armando Manuel, este apoio. Agora, nós sim achamos que, e continuamos a solicitar este apoio, e aqui, enquanto cidadão de Angola, enquanto contabilista, e a Cristina chamou provocação, eu não chamo provocação. Eu penso que há aqui uma obrigação legal, moral, dos membros executivos e principalmente aqueles que estão na área do património do Estado, de não pensarem que a cedência de instalações para a Ordem será ou é algum favor. Não. É, por um lado, suportar a estrutura que agora gera os profissionais, como disse a Cristina, provenientes da base de dados do Ministério das Finanças, portanto, da alçada do Ministério das Finanças. Há aqui uma transferência
clara da atividade, portanto há supervisão, passa do Ministério das Finanças para a Ordem, passam com ele estes membros, passam as obrigações legais, que nós chamamos normalmente as obrigações estatutárias, principalmente na manutenção da proficiência técnica, e mais importante, de uma profissão que é olhos e ouvidos daqueles cidadãos que por eles próprios não conseguem saber bem se o pedaço de pão que recebe é o pedaço justo. Portanto, o nosso trabalho, que eu chamo de trabalho de interesse público, é feito também em serviço e em nome da administração do Estado. Portanto, eu penso que é talvez o momento de dizer o Executivo, o Ministério das Finanças, o Património do Estado deve à Ordem este apoio. E a nação agradecerá. É um apoio moral, um compromisso moral aqui. Sim, se a gente quer prestação de contas, nós em Angola queremos transparência, queremos de facto lutar, combater a corrupção, queremos um país próspero, precisamos de contas e prestações de contas. E para isso precisamos de contabilistas e precisamos de continuar a formá-los. Para o bem de todos, eu peço agora a minha ilustre, querida chefe Vera Daves, mas para dizer à senhora ministra, sei que é um peso, o peso é muito grande, mas queria colocar mais um sobre si e que é pedir que dê então instruções para o departamento trabalhar conosco, porque nós precisamos de gerir e principalmente o legado que nós tivemos que controlar, continuar a gerir, que são cerca de 4.000 membros provenientes do Ministério das Finanças ou da tutela direta do Ministério das Finanças, que agora nós, Ordem, estamos e temos que dar serviço e dar apoio. Estamos numa profissão que não sobrevive sem formações. As formações são constantemente, ainda agora recentemente, na última semana de julho, saíram 4 novos diplomas. Estes diplomas têm que ser dados informações a todos os contabilistas, a todos os membros do CPCA. E essas formações têm que ser em instalações próprias, com todas as condições criadas, e aqui é mesmo para reforçar. Então eu vou fazer aqui uma brincadeira, doutor. Na época do então ministro Armando Manuel, a Ordem conseguiu a sede, onde funciona a sede, lá embaixo no Palácio do Vidro. Agora, na era da doutora Vera Daves, a atual ministra das Finanças, se calhar vamos conseguir uma outra instalação para fazer uma segunda fase da academia ao CPCA, com mais espaço, era ótimo. E assim, quando vier um outro, e assim sucessivamente, vamos tendo instalações, a senhora ministra das Finanças fica então com esta responsabilidade, com o nosso apelo. Nós, os contabilistas, gostamos de estar sempre em informações contínuas, para estarmos atualizados, para fazermos contas, apresentarmos as contas com toda a qualidade que a profissão exige, e isso só mesmo com formações e mais formações. Fica aqui então o nosso apelo. Contamos com o apoio inequívoco da senhora ministra. Ela conhece a nossa situação e sei certamente que na sua agenda este tema será tratado nos termos e no formato do Ministério das Finanças. Portanto, nós estamos confiados. Já teve mais longe essa esperança. Ainda bem. A Academia, nesta fase de estado de calamidade e mesmo na fase de estado de emergência, está fechada, ou seja, não recebe formações com a presença dos formandos nas suas instalações. Está a recorrer às novas tecnologias, realizando formações online, com o curso de atualização, o estágio em ambiente controlado e agora o curso para contabilistas e peritos nos conselhos fiscais. Já tendo sido realizadas algumas iniciativas, como o curso de preparação para o exame. Senhor Presidente do Conselho Diretivo da OCPCA, Dr. Hermes, pode, por favor, falar-nos sobre as formações online, como o curso das normas internacionais? Formações online. Nós, como fez referência à situação da pandemia, nós tivemos que cancelar, como todas as outras instituições afins, todo o movimento, no nosso caso formativo, após março, e não foi muito fácil. Nós, nesse momento, estamos até satisfeitos com a adesão e a oportunidade do uso dos meios técnicos, nesse caso, e informáticos, para fazer a mesma coisa que vimos fazendo desde 2016, com recurso, então, online.
Nós temos tido turmas razoavelmente preenchidas, mesmo com as dificuldades que temos em algumas regiões de telecomunicações, nomeadamente o acesso à internet, ou pelo menos o acesso contínuo, nós temos um bom número de participantes nas nossas ações de formação. E nós achamos isso aqui interessante. Mais uma vez, coloca os contabilistas, os aspirantes a contabilistas na pole position. Nós estamos interessados em nos autocapacitar. Eu já fiz uma análise do que está aí a ocorrer e penso e desafio qualquer outra instituição que esteja com mais formandos em sala que a Ordem neste momento. Portanto, tem sido um processo, um ensinamento interessante para dizer então a Cristina que este processo vai bem. Nós temos, relativamente à pergunta das normas internacionais, aqui eu chamo o tema do dialeto global, né? A globalização da economia, a comparabilidade da informação financeira, das administrações financeiras, que eu às vezes também ouço por portas e travessas que ainda existem algumas pessoas teimosas e pensar que estamos aí muito rápido para a questão das normas internacionais. Gostaria de dizer a todos e dizer aqui à nação, não é só uma questão de estarmos preparados de oferecer a formação em normas internacionais de contabilidade por esta via online. Vamos fazer, certamente temos uma alinhada já para o mês de setembro, vamos fazer, mas o que eu queria mesmo dizer é que o tema das normas internacionais é tão importante que eu só vou dar aqui um exemplo muito pequeno. Se todos olharmos para os formandos, os graduados, quer do ensino médio técnico, quer do ensino superior, em contabilidade ou nos cursos afins e aquelas matérias de contabilidade, a maior parte não está, neste momento, a estudar as normas internacionais. A adoção, de alguma forma, das normas internacionais e o trabalho sobre as normas internacionais tem um impacto significativo e um papel importante no desenvolvimento do país. E é que eu chamo, os que teimam a duvidar ou a pensar que estamos aí muito rápido, estão simplesmente a queimar o futuro dos mais jovens. Nós, nesse momento, não só tínhamos que tomar posições muito firmes, como tínhamos que estar já agora nas universidades a ensinar os jovens, os profissionais do futuro, e terem o domínio deste tema das normas internacionais, ou, se quisermos, dos temas dos relatos financeiros conforme normas internacionais. Precisamos de pôr isto na primeira gaveta, se quisermos, ou em cima da nossa lista de prioridade, porque o país que nós queremos depende de decisões boas que tomamos hoje. Nós temos que começar a ensinar normas internacionais na universidade a partir de ontem. Não brinquemos, o assunto é sério. Muito bem, doutor, muito bem. Caro ouvinte, só agora sintonizou a LAC 95.5, está no ar o Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola, é a edição 141. É o momento de intervalo e voltamos já. E para lembrar, temos em estúdio o Dr. Fernando Hermes, ele que é o presidente do Conselho Diretivo da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. É o momento de intervalo e voltamos já. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na LAC. Caro ouvinte, é a edição 141 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Tem em estúdio o Dr. Fernando Hermes, ele é o presidente do Conselho Diretivo da OCPCA. Dr. Fernando Hermes arrancou ontem, terça-feira, o curso para contabilistas e peritos contabilistas nos conselhos fiscais. A Ordem organiza o curso com dois parceiros de peso. No caso, o Centro Angolano de Governação Corporativa e o Audit Commitment Institute. Houve muitos mal-entendidos relativamente a esta formação, mas há muito interesse
como os contabilistas e peritos inscrever-se para o pacote geral que tem as bases para especialização, quer no setor empresarial, quer no setor público. Mas todos devem frequentar o geral que dá as bases para a especialização. Pode, por favor, explicar melhor o racional por detrás desta formação e, claro, quem se inscreveu diretamente nas especializações para o setor público ou empresarial, o que deve fazer? Cristina, esta pergunta é difícil. Tem duas partes. A primeira parte eu acho que estou em condições privilegiadas para explicar, que é a oportunidade e porquê deste curso. A segunda parte é uma que eu poderei emitir opiniões e entrar para uma zona mais técnica, porque nós temos uma área de formação, que agora falamos em academia, ou CPCA, que lida com essas matérias e saberá bem porquê que usou as linhas que usou, normalmente, nomeadamente o módulo geral e os módulos. Mas voltando aqui à primeira questão, este curso que nós estamos neste momento a realizar, em primeira instância, é percebermos porque é que estamos 3 entidades sobre o mesmo tópico. Nós temos o Centro de Governação Corporativa e temos o Audit Committee Institute, recentemente preparado em Angola, e temos a Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas. Aqui o tema é a governação corporativa, que é um tema da boa gestão, da boa prestação de contas, da transparência, da luta contra a corrupção, o que for. E nós achamos que o Conselho Fiscal é um elemento, ou se quiser, é um subconjunto do grande conjunto chamado governação corporativa. E decorre que em fevereiro deste ano, por via de um decreto presidencial, se institui então na República de Angola, e com o nosso devido reconhecimento, agrado e agradecimento, que os conselhos fiscais para os institutos públicos fossem ou passassem a ser dirigidos, ou os conselhos são presididos por membros inscritos na ordem, como contabilistas ou peritos contabilistas. Enquanto estamos agradecidos por este reconhecimento, também sentimos o peso. E o peso é, de facto, entre nós, prepararmos ainda mais aqueles que entre nós estão preparados para este desafio. E este desafio de presidir os conselhos fiscais. Porque aqui vem a questão do papel do presidente do Conselho Fiscal. Só posso ir um bocadinho mais para lá. A composição de um Conselho Fiscal. 2 coisas a dizer sobre o presidente do Conselho Fiscal. Tem de ser uma pessoa, uma senhora ou um senhor com uma literacia financeira reconhecida. Portanto, tem que tratar à vontade os instrumentos financeiros, instrumentos de gestão e de controle. Não tem de ser um expert. Expert temos nas finanças, nas universidades, temos num outro sítio. Ele tem de estar à vontade. Mais do que isso, o presidente de um conselho fiscal tem de ter competências de liderança apuradas. E essas competências de liderança apuradas decorrem ou vêm também da sua experiência e do caminho da vida profissional. Daí estamos aqui a chamar e a distinguir este grupo. Mas mais do que isso, é pensarmos, como disse, o futuro é futuro, e é para isso que nós estamos a trabalhar hoje. Nós queremos os próximos membros do Conselho Fiscal e o presidente e os presidentes dos Conselhos Fiscais mais competentes no futuro. E então estamos a abrir portas para que até aqueles que aspiram a sê-lo podem já entrar aqui no nosso ambiente de formação ou pelo menos de adoção de conhecimentos. O presidente do Conselho Fiscal, conforme o decreto estipula, deve ter competências. Mas os membros dos Conselhos Fiscais também devem ter boa literacia financeira. Portanto, não é membro do Conselho Fiscal quem não consegue ler, por exemplo, um balanço, quem não consegue perceber se o caminho estratégico de uma determinada instituição ou organização está ou não a ser desviado pelos atos de gestão naquele momento. Portanto, é para dizer à Cristina que este nosso pacote de formação vem então dar, por um lado, essas competências,
e por outro, que é mais importante, fazer reviver em nós a autoavaliação para sabermos sobre esses vários domínios, que é para além da contabilidade e para além do financeiro, em que pé está. Daí é que fizemos isso juntos com o Audit Committee, o Institute, o Centro de Governação Corporativa e a Ordem, para termos um produto mais sólido. Portanto, esta aqui é a principal nota que eu gostaria de passar à Cristina. Em relação à parte mais técnica e como é que isso foi estruturado, o que nós pretendemos é assegurar que os membros da Ordem entram para este programa e tenham o mínimo de horas de formação. Ou seja, e eu aqui vou tirar um número, meu responsável da formação vai ficar certamente chateado comigo, mas era para dizer que do programa, que nós temos cerca de, no total, quase 200 horas, o programa como um todo, e o que é que eu chamo de programa de um todo? Temos 96 horas enquanto bloco, a Cristina chamou geral, que eu não queria chamar muito geral. Depois tem um outro bloco que vocês designam de setor público, tem 36 horas, e há um outro bloco que é do setor empresarial, com mais 36 horas. Aqui nós estamos a falar dessas 168 horas. Quem for fazer o geral e as duas especializações. Obrigado pela contabilização. Então, o que eu diria seria de bom tom que os nossos membros tivessem pelo menos 100 horas desse programa. Ok. Agora, vamos chamar essas 100 horas o módulo geral. Eu até gostaria de pensar em maior flexibilidade. Agora, o que é mais importante que os nossos membros percebam que deviam ter domínio de tudo. Como viram as competências a que me referi, que um presidente do Conselho Fiscal deve ter, ele não deve ser especialista, enquanto presidente de um Conselho Fiscal, na matéria empresarial. Ou, se quiser, na matéria de instituição pública, ele tem que ter capacidades mais transversais do que isso, embora todos nós tenhamos uma inclinação por uma razão ou outra. Então, para frente, Cristina, o que eu gostaria, e vou fazer isto nesta próxima semana, desafiar os meus colegas da área técnica que fazem este programa a proporcionarem maior flexibilidade e maior diálogo sobre opções e escolhas. Eu, pessoalmente, gostaria e não ficaria muito feliz se tivesse alguém a fazer só 20 horas, não faz muito sentido. Mas também gostaria e permitir que alguém fizesse 80 horas do bloco geral, fosse recuperar as 20 horas ou as 30, mexendo em todos os outros módulos cá por aí. Portanto, mas isso é o que eu estou a dizer, eu disse que eu ia arranjar um problema sério com a minha área técnica. Tanto, Cristina, provocaste, mas fica aqui a minha promessa de que esse curso vai andando e nós vamos melhorando e melhorando e melhorando. E é uma das razões da inscrição que a Cristina fez referência quando termina. É preciso não parar as inscrições, a tal ponto que permite ajustar tudo. Agora, se a minha área técnica de formação disser que depois do dia 1 de setembro, qualquer ingresso cria ruído ou cria problemas ao programa, eu paro. Se não me convencerem disto, eu continuo a dizer, temos que dar espaço para as pessoas irem buscar conhecimento, porque o desafio é este. Principalmente para os contabilistas mais novos e peritos mais novos, que nós gostaríamos que eles participassem já, é dar-lhes o futuro, ok? Muito bem, muito bem. Os membros podem inscrever-se para este curso, o que devem fazer? Podem continuar a inscrever-se, não é, doutor? Se a área técnica não me provar, sim. Pelo menos fica garantido, já consegui há dias garantir da minha área, foi puxado com muito suor, até dia 16. Hoje é dia 11, dia 16 daqui a 5 dias, mas eu vou conversar com eles, como disse a Cristina, ainda essa semana. Eu gostaria, no fim do dia, que as inscrições em modos a comunicar e a conversar dessem ter um bocadinho maior flexibilidade. Mas eu entendo os meus colegas querem algum rigor, alguma disciplina para tratar de um curso, mesmo sendo modular. Aliás, a minha solicitação foi que o curso fosse modular, a permitir flexibilidade. Mas os meus colegas disseram, embora modular, gostaríamos de pôr bloco. Então eles estão a pôr blocos sobre as coisas. Estamos aqui, não é fácil, na ordem nem sempre as coisas são fáceis. A minha luta esta semana é garantir essa flexibilidade que a Cristina está a perguntar, mas não me diga, nem me faça dizer que vamos adiar até dia 30 de agosto. Faça dizer isso. Não, também não quero isso. Doutor, há vários membros dos órgãos sociais que trabalham pro bono e são formadores da OCPCA que solicitam descontos superior a 10%. A Ordem vai conceder quais as benesses que a Ordem vai conceder a estes membros dos Conselhos Fiscais para este curso? Cristina quer dizer os membros dos órgãos sociais. A Ordem tem
neste momento, 50 membros dos órgãos sociais. São 50. Deixa-me aqui fazer um parênteses. Todos os membros dos órgãos sociais são profissionais de contabilidade e são membros da ordem. Então, nós estamos todos solidários, né, com a causa comum. E a causa comum é o autodesenvolvimento. Pois a Cristina levantou aqui uma situação pro bono. Vou fazer só aqui um parênteses rápido. A pessoa que sempre chamava-me a atenção ao bom domínio e uso da língua era o meu pai, porque ele sempre desafiava-me. E uma das coisas que eu sinto falta do meu pai é essa. Às vezes eu quero saber mesmo o que é que pro bono significa. Neste momento, eu, na qualidade de presidente da ordem, neste momento, por várias razões, e uma delas é a capacidade ou a condição financeira da ordem, não tenho uma remuneração como tal. E também não têm os meus colegas dos órgãos sociais. Portanto, nós não temos o que é sabido salário. Pensam que os membros da ordem têm salário, isso fica aqui bem esclarecido, ninguém é remunerado. Ninguém é remunerado. Membros da ordem não são remunerados. Deviam ser. E tão logo haja condições, eu sou o primeiro a dizer, é o momento. Aliás, a nossa ordem estará em velocidade de cruzeiro quando conseguirmos pelo menos resolver também este problema. Mas neste momento a situação financeira da ordem não permite, é precária. Mas voltando aqui ao nosso tema, é que a questão definida como nós estarmos a trabalhar por bônus, eu penso como disse no meu pai, eu acho que eu pessoalmente e alguns colegas que foi a nossa decisão pessoal exatamente. Contribuir em Angola e teríamos que então participar deste movimento associativo para dar a nossa contribuição, criar uma ordem mais forte e o benefício que todos nós temos, estamos a fazer este investimento de calor, é a estabilização do nosso mercado e da nossa profissão. E é por via do meu escritório de contabilidade, e eu, Fernando Hermes, como contabilista, num mercado e num ambiente onde agora sou reconhecido e respeitado, que colocarei a minha fatura. Portanto, o que eu estou hoje a fazer e alguns dos colegas, eu considero investimento. Portanto, aqui queria já usar um bocadinho o meu pai para dizer, nós temos um bônus de investimento. O retorno vem lá para frente. Vem lá para frente, exatamente. É desconto de 10% para todos e ponto. Entendo que é desconto de 10% para todos e ponto. Agora, temos situações muito particulares dos nossos membros. Nós, nessa nossa ordem, temos pessoas que, e a Cristina é uma delas, que é formadora na ordem, temos alguns dos nossos membros que são formadores. Estes formadores, enquanto formadores, nós fizemos uma remuneração razoável pela sua contribuição e aqui o que nós estamos a oferecer para este programa é uma troca, é tentar dizer que, olha, aquele membro que pode dar formação à ordem, pode participar desta formação e se vai ter benefício de 100 horas de formação, deve 100 horas de formação à ordem aos outros membros. E é a forma que estamos a encontrar aqui em equilíbrio para tentarmos resolver isso. Mas tudo é possível, Cristina. Aproveitava já na sua hora, na sua rádio, para dizer, por exemplo, a Cristina é um caso especial. Isso de pro bônus, a Cristina, no meu mandato, um bocadinho antes, veio para mim e disse, olha, eu tenho há muito tempo uma ideia de rádio e não quero fazer de forma indevida, quero fazer no canal correto e com a ordem. E nós estamos a fazer rádio até agora. E não sei se alguém me remunera a Cristina, eu não pago salário a Cristina. Ninguém paga, doutor. Ninguém paga. E a Cristina não ganha, mas é porque estamos a fazer para a profissão. E a Cristina perde horas a preparar esses programas, a tornar esse programa que hoje tem auto-reconhecimento e mais-valia, é de utilidade, é das coisas que fizemos bem. A ideia deste programa, doutor, para abrir aqui um parênteses, era porque no início da profissão, eu a começar na profissão, recebia contas feitas por outros colegas para saldos iniciais e só encontrava erros e mais erros, principalmente em sede de fiscalidade. E a minha preocupação era, tem que existir alguma forma de começarmos a chamar a atenção aos colegas para fazerem as coisas corretamente. Não é possível tanta gente a cometer este erro. Erros do género, não calcular imposto de selo sobre os recebimentos, mas isso está muito mal, está muito mal. Foi assim que surgiu a ideia deste espaço de rádio, que já tem 3 anos. Não a queria pôr numa situação difícil, mas era para dar um exemplo de que nesses movimentos, e no caso da profissão,
temos que ter isto. Então existem Cristinas. E por existir isso, temos às vezes também que encontrar formas daquilo que os outros chamam de desconto e tal, temos que encontrar formas. Sim, estamos abertos para conversar sobre o tema, mas o importante mesmo é que os colegas que estão nos órgãos sociais, que estão aqui conosco, os colegas que não estão aqui conosco, percebam que tudo o que estamos a fazer é para dignificar a profissão, que temos certeza. E aí sim, o meu escritório de contabilidade será respeitado, e eu colocarei a fatura naquele que precisar do meu trabalho. E é isto. Estamos a criar o futuro da profissão. Muito bem. Doutora, da formação para os conselhos fiscais, vamos para o Exame Nacional de Admissão à Ordem, que já começa na próxima segunda-feira. São 493 inscritos para o exame. Quantos vão fazer no Lubito, em Luanda, no Lubango e em Cabinda? Cada província será online, estão criadas todas as condições. Que mensagem deixa aos candidatos, os futuros membros efetivos? Estamos à espera deles para entrarem pela porta da frente. Muito obrigado. Primeiro dizer que nós temos nos nossos registros de membros e de membros efetivos, membros em todas as províncias do país. E salvo aqui uma pequena exceção, questão estatística, temos uma que nos indica um número muito, muito pequeno, eu acho que deve ter pelo menos mais 3. Mas depois temos uma situação interessante, é que a nível nacional, e como a Cristina apresentou aí há pouco tempo, falou do número 5.000 e tal, nós temos 5.000 e tal estagiários, isto é, aspirantes à profissão, inscritos na Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola, representando todo o país. Luanda continua a ter um número maior, mas nós já temos províncias onde temos mais estagiários do que membros. E isto é uma responsabilidade muito grande. Muito grande, pois é. E se eles todos tornam-se membros de efetivo, é que era muito bom. E vão, não é? Eles se tornarão membros efetivos. Nós, para este exame, como disse, temos exatamente 493, temos cerca de 370 examinandos residentes em Luanda, ou pelo menos vão fazer o exame em Luanda. Temos cerca de 20 de Cabinda, cerca de 55 no Lubito, Benguela, nesse caso, e temos 45 no Lubango. Portanto, nós temos estes principais centros, Luanda, Cabinda, Lubito, a entrarem neste exame de dia 17 de agosto, em simultâneo. Eu agora estou com algum receio de responder taxativamente o que a Cristina perguntou, onde é que eles vão fazer, ser online, ser a físico. Eu sei que eu estava até umas semanas tentativamente a permitir que fosse online, temos as questões técnicas acauteladas, mas o presidente da comissão de exame simplesmente chumbou a minha proposta. Bom, ele também tem competência para chumbar e chumbou, e então o exame será em sala e depois não sei se recorrem, mas tem de estar lá, tem de ser visto. Observaremos todas as medidas de segurança, distanciamento, conforme os vários decretos. Vamos fazer umas sessões por dia, por exemplo, um determinado curso que tem mais candidatos, porque os nossos exames são modulares. Nós temos 7 módulos de exame. Temos módulos que têm mais candidatos, ou porque no anterior não tiveram o aproveitamento desejado, ou porque estão interessados em não fazer agora os 7, mas querem fazer só alguns, e então põem toda a energia nos. Mas nós vamos fazer, em alguns casos, no mesmo dia, períodos diferentes, o exame para o mesmo módulo. Portanto, esses números todos estão a entrar em sala de exame, os 493 nessas 4 regiões, no fim do dia estarão examinados e saberemos os bem-sucedidos ou quem são os bem-sucedidos. Estamos no fim do mandato de atividades, estão pendentes para realizar e para quando a próxima Assembleia Geral e que temas se pretende debater na próxima Assembleia? Vamos ter apenas 1 ou 2 Assembleias para aprovar documentos com os novos estatutos, relatório e contas, ou outra para as eleições? Nós vamos ter mais do que 2 assembleias. Nós, mesmo com a pandemia, gostaríamos de cumprir, por um lado, o programa. Portanto, o nosso plano de mandato está neste momento a ser avaliado internamente para depois ser apresentado aos membros. A taxa de execução, ou pelo menos o nível
de execução parece-nos razoável e temos claramente ainda muitas coisas por fazer. A nossa profissão precisa de fazer muita. Então nós vamos ter uma assembleia muito brevemente, aliás 2 muito ligadas, uma para aprovar 3 instrumentos principais, nomeadamente os novos estatutos, que precisam de ser conformados à lei base das associações. E nós já fizemos um grande trabalho, já circulamos, os membros já contribuíram, continuam a contribuir, nós continuamos a refinar, assegurar que os estatutos representam os anseios de todos os membros e os ajustamentos que a nossa associação foi aprendendo ao longo desses últimos 6 anos, ou quase 6 anos. Então vamos aprovar esse estatuto, o controle de qualidade, o nosso regulamento de controle de qualidade, que é muito importante, quer para aferirmos da qualidade prática dos trabalhos realizados por nós, mas mais importante, como instrumento pedagógico e de alinhamento dos nossos profissionais. Portanto, nós gostaríamos nos próximos tempos de dedicarmos ao controle de qualidade e à qualidade do trabalho dos nossos profissionais. E também, como se segue, um regulamento disciplinar, embora dispensado, se fizermos simplesmente recurso à legislação, nós continuamos a ter condições de atuar no fórum disciplinar e temos atuado sem problemas, mas gostaríamos de ter um regulamento que fosse separado, de fácil gestão. Então esse será. Vamos ter também, antes ou depois, provavelmente antes, um para aprovação das contas da exposição dos últimos anos. Os membros conhecem a história e a situação. Nós vamos então aprovar nesta Assembleia as contas de 2018 e 2019 formalmente, e depois achamos que a terceira Assembleia, a terceira e a quarta, mas elas todas juntas, uma para aprovar o nosso documento reitor do processo eleitoral. O regulamento eleitoral terá de ser aprovado. Se conseguirmos aprovar já na altura da Assembleia para os estatutos ou para os outros documentos essenciais, vamos fazer, mas o foco agora é a preparação do processo eleitoral conforme acordo, conforme estatuto. Estamos a trabalhar para criar condições e termos bom processo eleitoral. Uma pergunta que não se cala, doutora. Volta a candidatar-se? Pois, essa pergunta é interessante. A resposta mais correta é: tenho o direito e depois tenho a obrigação de recandidatar-me. Mas a mais correta ainda é: tenho a obrigação de criar condições para que, no caso de uma equipa melhor, mais empenhada, dedicada, leal, íntegra, vier em cena, as condições estão devidamente criadas e o trabalho é feito na continuidade. O importante aqui é o processo democrático e termos vontade de transformar a profissão. Ganhar eleições sem trabalhar não vale a pena, melhor é trabalhar. Agora, para trabalhar é preciso ganhar eleições. Doutor Hermes, chegamos ao fim da nossa conversa. Alguma mensagem especial que gostaria de partilhar com os membros do CPCA? A mensagem neste momento é de apelo à segurança individual e familiar. O momento da pandemia do Covid-19 é um momento complicado, duro. Não temos nas pessoas que hoje vivem, nos rodeiam, algum tipo de testemunho e sabedoria ou sapiência para nos tirar disto. Então nós temos que aprender só com uma coisa: a obediência às diretrizes das instituições do governo, nomeadamente a Comissão Interministerial, o Ministério da Saúde. Portanto, vamos proteger-nos. Mas também dizer que nós, Ordem, estamos neste momento muito preocupados com o que esta pandemia está a causar à economia, porque em consequência está o trabalho e o acesso ao salário e a providência que nós chamamos da comida à mesa de muitas famílias de contabilistas. E nós então precisamos de todos juntos continuamente pensar
para, nesses momentos difíceis, reposicionarmos. Doutor, muito obrigada mesmo. Vamos terminar esta edição. Uma edição muito interessante, vale a pena ouvir. Quem não estiver a ouvir na íntegra, começou a ouvir só um bocadinho, pode ir à página do YouTube da OCPCA e acompanhar assim que tiver alguma disponibilidade. A conversa é muito interessante, muitas recomendações aqui deixadas pelo presidente da OCPCA, Dr. Fernando Hermes. O nosso muito obrigada. Muito obrigado, Cristina, a si e a sua equipa. Como diz o velho general, a nação agradecerá. Eu tenho e agradeço o que vocês têm feito para a profissão, é imensurável. Portanto, meu muito obrigado à equipa Contas na Hora. Já sabe, doravante, a hora 11 é hora das contas, aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estive Cristina Silvestre. A todos os votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.